Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 7 de fevereiro. Hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês. Queremos dedicar o nosso coração ao Sagrado Coração de Jesus e suplicar esta graça, que o coração manso e humilde do Senhor nos ajude a assemelhar o nosso coração ao dele. Então que o Senhor nos conceda esta graça benevolente a cada um de nós. Que o nosso coração seja semelhante ao coração do Senhor. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amado irmão, amada irmã, se encontra em São Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradou a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dê agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. E imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós temos então esse relato, esse bonito relato de São Marcos, falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo, a fama dele que se espalha. Muitos começam a conhecê-lo, a ouvir dizer quem ele era. E esta notícia chega aos ouvidos de Herodes. Herodes, então, fica perturbado porque, diante do que falam, ele tem convicção, ele acredita de que João Batista havia ressuscitado os mortos. E então São Marcos começa a descrever como se deu a morte de João, e esta morte foi vivida, ela aconteceu por uma ordem de Herodes. Então, João era um homem justo que procurava denunciar as injustiças.
E ele, então, denunciou a situação que Herodes estava vivendo. Ele estava coabitando, tendo como esposa a irmã de seu irmão Filipe, não, a esposa ou a mulher de seu irmão Filipe. Então, Herodes toma como esposa a mulher de Filipe, que é seu irmão. Amados irmãos e irmãs, isto é uma situação que incorria na lei de Deus, ia contra a lei do Senhor. A lei do Senhor Deus. A lei que foi nos dada por Moisés. Não cometerás adultério, não cobiçarás a mulher do próximo. Então, Herodes estava incorrendo nessas duas realidades. Herodes, para que nós possamos entender, ele tinha raiz ali, era um governador da região da Judéia, então, de certa forma, tinha um pouco, entre aspas, de entendimento da lei. Isso não significa, amados irmãos e irmãs, que ele era um rei bonzinho. Engana-se dizer que ele era bom porque ficou triste com a morte de João Batista. Pelo contrário, era os reis naquela época, sobretudo ele, não pensava e não tinha compaixão de ninguém, matava sem nenhum tipo de escrúpulo. E tudo se move a partir de uma realidade, de um grande banquete. O banquete de ricas iguarias, naquele contexto, cheio de prazeres desordenados, dos grandiosos, e o prato principal é a cabeça de um inocente. Nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, reúne uma grande multidão, pessoas que são pobres, humildes. Então, isso aqui antecede, sobretudo, o grande sinal, o grande milagre da multiplicação dos pães. Ele reúne uma grande multidão e com um pão, ou 5 pães, melhor dizendo, e 2 peixes, ele alimenta uma grande multidão. E a partilha, o prato principal é a saciedade e a presença do Senhor, que culminará, sobretudo, na entrega de seu próprio corpo. Então, a vida por excelência é dada. No banquete de Herodes, a morte se faz presente. Que o Senhor nos ajude para que as nossas relações, a nossa vida, a nossa vivência, sejam marcadas pela vida de Cristo em nós. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.